É, pessoal, a coisa ficou feia na Soul Society. O Shinigami mais poderoso em 1000 anos está oficialmente morto. E agora? Tem como virar o jogo? O Ichigo voltou com tudo nesse episódio, mas nos deixaram uma pergunta. Especificamente o Will Harbour, que não quer calar. Ichigo é um Quincy? Vai precisar de teste de DNA? A mãe dele era uma Quincy? E ainda mais curioso do que isso, seria Ichigo neto de Will Harbour? Vamos comentar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora lá! Salve, geeks de todo o espaço sideral! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Otávio. E eu sou o Pedro. E esse episódio já começamos no flashback, que mais à frente descobrimos ser das 13 divisões de guardas da corte originais, fundadas pelo Yamamoto. Todos imponentes pra caramba, inclusive tinha um dentro deles que parecia com a Uno Hana, que pra quem lembra é uma das antigas nos capitães titulares das 13 divisões, só ficando atrás do velho Yama. Talvez por isso deram um destaque tão grande no rosto dela após aquele corte. Por enquanto só estamos especulando sobre isso, mas a partir daí é que a porradaria começa com o exército do Rei Quincy, que na verdade nem foi uma luta, e sim um massacre, uma vitória absoluta dos Shinigamis, ou quase, podemos dizer assim. De qualquer forma, na parte final, o Yamamoto utiliza a Bankai desde o início da luta, e vai em direção ao Rei Quincy, subindo aquela montanha de corpos, até que o Sasakibe aparece por trás e empala o Rei Quincy, deixando-o imobilizado, para que o Yamamoto apenas o finalizasse com a Ryujin Jaka. Rapidamente, vemos um outro flashback bem engraçado, já em um momento diferente, com o Shunsui ainda criança admirando o quadro que fizeram do Yamamoto do dia que ele derrotou o Rei Quincy. Mas o próprio Genryusai não tem muito orgulho desse passado, e diz que quando esse eu dele retornar, aí seria ele quem nunca mais voltaria para casa. Vemos então o estrago total que o Harbour causou. Genryusai Yamamoto foi cortado ao meio. O Shinigami mais forte está realmente morto. Uma tremenda morte aí em Bleach de um personagem super importante. Por mais que ele não tenha se envolvido diretamente muitas vezes, mas ainda era extremamente importante, não só para a Soul Society, como também para os capitães do Gotei 13. E já era esperado mostrarem a reação de cada um deles a algo que era praticamente, improvável de acontecer. E vou falar, hein, a reação do Shunsui foi a que mais doeu. Não só pelo tiro que ele tomou, mas também pelo curto e simples flashback logo nesse início de episódio, mostrando minimamente a relação entre ele e o Yamamoto. Como esperado, né? Essa morte traz um baita peso nesse ar, colocando à prova a determinação de todos diante desse fato. Mas o que faz a gente admirar tanto o Yamamoto é que mesmo depois de morto, ele tenta agarrar a capa do Rei Quincy como um sinal de resistência, de que mesmo morto ele o deteria. Que brabo, galera, fala sério. Lembrou muito Barba Branca depois de morto ficando em pé. E é aí mesmo que o cara ficou muito bolado e na pura maldade corta a mão do Yamamoto para soltar da sua capa. Depois ainda fica pisando nele e conversando com o morto, o que deu muita raiva nessa hora, meu Deus do céu. Mas algo bem curioso é que ele fala em seguida sobre o Yamamoto não estar na lista das 5 ameaças especiais. Aquela mesma que o Aizen está. Como assim? Por que ele não estaria mais? Bom, o Rei Quincy explica isso e conta que Yamamoto só não recuperou seu braço com a Orihime pois não queria explorar os humanos. E além disso, estava preocupado de envolver o Ichigo na batalha contra o Aizen, por ele ser um mero humano. Então ele continua falando que Yamamoto se tornou fraco, o que nem sempre foi assim. As 13 divisões originais eram um grupo de assassinos selvagens, assim como seu líder, por isso tão temido. Mas tudo mudou depois do extermínio aos Queens. E lá vem todo aquele blá 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 sobre se tornar fraco por viver numa era de paz e blá blá blá, e hesitar em agir para satisfazer seu orgulho, senso de justiça e blá blá blá. Então ele finaliza o bate-papo com o morto dizendo que a Soul Society está prestes a sucumbir e passa o Vral no corpo do Genryusai Yamamoto. Não sobrou nem o pó, galera. E o Harbour ordena os Stern Eater para destruir completamente a Soul Society e a partir daqui começa a loucura. Vários soldados saem das sombras e começam a aniquilar os Shinigamis e destruir o Sereitei. Até o Rei Quincy já adianta que acabou. Mas ainda temos o Ichigo,
que mesmo preso consegue sentir a pressão espiritual de vários Shinigamis desaparecendo, o que acaba o deixando mais irritado e desesperado para quebrar aquela jaula. E enfim ele consegue, com a ajuda do Akon. Um dos Stern Ritter aparece na entrada, fazendo todo aquele clichêzão de se apresentar e falar qual poder lhe foi concedido, mas o Ichigo quebra de uma vez só num ataque para calar a boca dele e tirar do caminho, surpreendendo a todos, tanto os capitães quanto os Quincy's, que ficam sem entender nada, quando ele simplesmente some e faz sumir até o seu Reiatsu. Agora temos uma das cenas mais tristes desse episódio, que é o encontro do Ichigo com o Byakuya. Ele se mostra preocupado com o Hulk e Range e diz que não lhe resta muito tempo. Também lamenta bastante por não conseguir fazer nada contra essa invasão, morrendo sem honra. Mesmo com isso, ele fala que Ichigo nem deveria estar envolvido em tudo isso. Ele é apenas um humano, não tem nada a ver com essa guerra. Só que como último favor, ele pede para Ichigo proteger a Soul Society. Galera, pro Byakuya falar isso, é porque a situação, como vemos, está desesperadora. Ele, que sempre teve essa honra de ser um Shinigami, esse orgulho, é algo realmente inédito de vê-lo pedindo algo assim ao Ichigo. Uma cena bem significativa e emocionante para quem conhece essa personalidade do Byakuya. Bom, essas palavras serviram também para motivar ainda mais nosso Ichigo, que já sobe o Reiatsu full pistola, fazendo até os pingos de chuva evaporarem. Com isso, atrai a atenção do Rei Quincy. O subordinado dele até pergunta se ele quer que o elimine mais, e o Rappa prefere ir embora. Por essa eu não esperava. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, a Zanpakuto do Ichigo cai do céu e para os dois. Que entrada badass. Eu gostei, hein? E vocês, o que acharam? E voltamos lá pro Byakuya, só para dar mais aquele hypezinho no Ichigo, onde descobrimos que ele vazou sem responder ao irmão da Rukia. Mas para esquentar mais ainda, o Byakuya fala que já sabe qual é a resposta dele, mesmo ele não tendo dito uma palavra. Fala sério, galera, arrepiou legal. É muito brabo ver a evolução de quando o Ichigo invadiu o Sereitei para salvar a Rukia e agora nesse arco final. E pelo menos, ao que mostraram, Byakuya Kuchiki dá seu adeus, com essa cena dele soltando a Zanpakuto que se quebra, com mais um F nesse episódio. Sentiremos muita falta da Senbon Sakura. Mas falem aí, pra vocês o Byakuya morreu mesmo ou foi algo simbólico para dar mais peso e o irmão da Rukia ainda tem salvação? Galera, agora vem a parte mais frenética desse episódio, com aquele baita plot que tô bem ansioso para comentar com vocês. Mas antes, se estiverem gostando desse vídeo, não deixem de nos ajudar, dando seu gostei aí, se inscrevendo no canal que ainda não for inscrito e ativando a sinal da notificação para não perder os próximos vídeos. E continuando, já vamos direto ao ponto com o Will Rappa impressionantemente elogiando o Ichigo por ter se libertado daquela jaula. Mas na sequência já vira o disco que ele tá num estado deplorável e que seria meio burrice tentar lutar com ele. E então vem aquela perguntinha, se ele é ou não o líder dos inimigos. O mesmo confirma e Ichigo pergunta furiosamente se foi ele quem destruiu a Sociedade das Almas. E dessa vez o mesmo fala que sim, e acaba provocando a sua ira, que libera uma quantidade insana de Reiatsu. E nisso, o Rei Quincy fala com seu braço direito que agora não resta escolha a não ser lutar. Então começa finalmente aquela porradaria zicosa entre o Rei Quincy e o Ichigo. E vou aproveitar aqui para falar que essa animação tá muito braba, sensacional. A Pierrot está fazendo simplesmente um trabalho impressionante. Se formos comparar a Bleach de 10 anos atrás com Bleach atualmente, nossa, a Pierrot tá arregaçando na animação, de fato esplêndido. A luta foi fantástica, mesmo que curta, mas foi realmente muito boa. Em meio a isso, naquela parte que o Rei Quincy deita o Ichigo e quase o coloca pra mimir, no momento em que ele fincou a espada, aí, vou te falar, bateu o medinho. Por mais que seja o prota, a gente sabe que ele não morre, na maioria das vezes, mas ainda assim assustou. Só que mal sabíamos que um poder Quincy salvaria o Ichigo. E olha que nem foi o Uryu. Vocês viram aí que o Rei Quincy fala que ele não deve estar morto, mas quer levá-lo ao castelo deles pra revivê-lo e vejam só, colocar o Ichigo sob o comando dele. Imagina se isso acontece. Aí, meus inscritos, Soul Society viraria apenas história. Talvez tenha sido isso que ele provavelmente tentaria também com o Aizen. Mas, prosseguindo, algo começa a piscar no pescoço do Ichigo, com o Blue. A mesma coisa que os Quincy's possuem, dando resistência a um bando de coisas lá pelo que nós vimos. E no episódio passado nós descobrimos que se o clone ou o braço direito não tivessem, eles já teriam virado cinzas só de estar perto do Yamamoto usando a Bankai. Mas outra pergunta não quer calar. Como o Ichigo, um Shinigami, tem um Blood?
Bom, segundo a explicação do Rei Quincy, foi um enorme erro deixar o Ichigo naquela jaula, e devido a isso, as memórias que estavam guardadas no Reiatsu dele despertaram mais cedo. Então, isso nos leva ao pensamento de que se elas estavam guardadas, isso quer dizer que elas estavam lá desde o início. Então, será que ele é? Não, vamos continuar. Ele continua explicando e presume que naquele tempo em que o Ichigo ficou liberando a pressão espiritual até o limite em contato com a jaula, fez que os pedaços dessa explosão de Reiatsu voltassem agora unidos com o Reiatsu do Kyuubi. Com isso, a pressão espiritual do Quincy meio que se infiltrou aos poucos no Ichigo, despertando assim o que estava adormecido nele. Ok, isso pode estar confirmando mesmo. O Rei Quincy então diz que a jaula é usada apenas para conter inimigos, mas que ela é incapaz de conter Quincy's. Bom, galera, não precisa falar mais nada, né? Com essa já tá mais claro que a luz do dia que o Ichigo é um Quincy. Esse foi simplesmente um plot de quebrar mentes, explodir cabeças. Ninguém esperava por isso. Caraca, galera, isso é extraordinário. Porque além de ser um Shinigami, o Ichigo também tem a parte Hollow e agora até a Quincy. Somente as 3 raças principais do anime. O cara é 3 em 1. Como não ser overpower? Sem contar que nas horas vagas ainda tem pique de jogador e bate uma bolinha. Tudo isso em clima de Copa do Mundo. Mas Ichigo obviamente fica perdido. Afinal, quem não ficaria? E o Habuha afirma que ele não sabe nada sobre si mesmo ou sobre sua mãe, completando que seu plano original era levar Ichigo com ele para o reeducar, mas agora já não dá mais para isso, então ele terá que arrastá-lo de volta à força. Com isso ele lança esses ataques só para testar, e o Ichigo, depois de conseguir atacar uns, é atingido por outros, até ativando o glúteo, mas ficando inconsciente. E o Habuha tenta usar sua espada para dar o golpe final, mas do nada aquela sombra cai dela e determina que esse é o tempo limite que eles podem ficar fora do Shatenburai. O nomezinho difícil. Shatenburai. Nesse caso, eles precisam voltar ao Underlight. O Rei Quincy, já com sua idade avançada, fica meio rabugento, falando que é impossível e ainda tem tempo suficiente. Mas ele percebe e lembra que esse é um dos truques do Aizen. Fala sério, tem como não gostar desse cara? Até quando ele não aparece, ele aparece. Só aquele tempinho em contato com ele já foi o suficiente pro Aizen alterar de leve os sentidos da majestade. Então, finalmente, os outros Quincy's saem da Soul Society. Vemos até que o Shunsui ficou no chão depois daquele tiro lá no início, e o Ichigo, numa última tentativa, tenta impedir que o Rei Quincy fuja, mas acaba tendo sua Zanpakuto quebrada pelo Hashowalt, e a diferença de poder ainda é gigantesca. Após isso, Yhwach fala que Ichigo precisa se recuperar e esperar que ele voltará de novo para buscá-lo, e finaliza dizendo: meu filho nascido na escuridão. Que final, um baita plot twist. Será que isso de meu filho foi ao pé da letra e o Ichigo realmente é filho do Rei Quincy, ou era só um jeito de falar? Talvez o Ichigo tenha sido sim de uma linhagem de sangue com ele, mas seja um neto. Sendo assim, a mãe dele seria uma Quincy, a princesa e filha de Yhwach. Com toda certeza essa revelação explodiu mentes, inclusive a nossa. Então digam aí nos comentários o que vocês acham. E o que o Ichigo pode ser do Rei Quincy, ou como foi a sua reação, tanto para quem está acompanhando apenas pelo anime, ou para quem já leu o mangá. O que você está esperando dos próximos episódios? Vamos debater aí nos campos de comentários. Pessoal, tem muita coisa boa vindo aí em Bleach. Vamos acompanhar os próximos episódios para descobrir o que os Shinigamis farão agora. Primeiro para se recuperarem e depois para ficarem mais fortes e enfrentarem os Quincy's. Enquanto isso, talvez mais revelações aí sobre a mãe do Ichigo, o poder dele agora que outra espada quebrou. E na abertura nós vemos, né, ele meio que se entendendo com a metade Hollow. O brabo Zangetsu também pode pintar um poder muito zica aí. Talvez um novo treinamento. E ainda tem o Uryu com aquele livro do mestre dele. Bom, resumindo, tem bastante coisa mesmo pra ficar de olho. Estamos bem ansiosos pra isso e para as principais lutas desse arco que estão por vir. Então, se gostaram desse vídeo, lembrem de deixar o joinha, se inscrever no canal que ainda não for inscrito, ativar a sinola, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também assistem Bleach. No mais, é isso. Obrigado por se inscrever, isso apoia ainda mais o canal. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos no próximo vídeo. Então, até o próximo Geek vídeo.